Não é exagero dizer que a pergunta que eu mais recebo é: por onde eu devo começar a ler Stephen King? Então hoje eu vou responder essa pergunta para vocês. Mas antes, como sempre, peço que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, curtem e compartilhem esse vídeo. E também quero agradecer aos membros do Clube na Manita. Se você não sabe o que é o Clube na Manita e quer saber, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. E mais um recado antes da gente começar. Eu queria agradecer pelo retorno de vocês no primeiro vídeo dessa série, né, que eu fiz, falando sobre algumas coisas que eu acho que é interessante saber antes de começar a ler King. Então eu queria agradecer vocês pelo retorno, pelos comentários, pelas visualizações, enfim, muito obrigada. Isso com certeza é um enorme incentivo para continuar essa série, né, para continuar conversando com vocês sobre esse autor que eu gosto tanto. Então, como eu falei, essa é com certeza a pergunta que eu mais recebo lá no Instagram, né? Por onde começar a ler King? Eu acho que é uma coisa muito pessoal, óbvio, né? Porque tudo depende de que tipo de leitura você está procurando. Como eu falei no primeiro vídeo, que eu vou deixar o card aqui, o King é um autor muito versátil. Então você encontra de tudo um pouco na obra dele, né? Então depende muito da vibe que você tá, do que você procura, da vertente, né, da obra do King que você acha que você gostaria mais. Mas, claro, eu tenho algumas sugestões e isso com certeza varia de fã de King para fã de King. Então, com certeza não é uma lista definitiva, são só as minhas sugestões e eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sugestões, gente, tudo isso. E aí eu vou falar pra vocês quais são e por que eu acho que são bons começos na obra do King. A minha primeira sugestão é Carrie a Estranha. Eu comecei por Carrie a Estranha e não foi uma boa escolha, mas eu vou explicar por que mesmo assim eu coloquei aqui. Foi o primeiro livro que ele publicou, então para quem quiser começar, para quem quiser ler a obra dele na ordem cronológica, tem que começar por Carrie. De qualquer maneira, não é que foi uma leitura ruim pra mim, é só que eu tinha uma expectativa sobre o autor e com Carrie não cumpriu, não foi um livro que eu amei. Eu reli ele esse ano, no comecinho do ano, e eu gostei um pouco mais, né, depois de conhecer um pouco mais da obra dele, entender, conseguir ver elementos que ele usa sempre, coisas que ainda seriam desenvolvidas dentro dos livros dele, né? Então foi uma experiência legal. Não é exatamente que eu recomendo super começar por esse livro. Eu queria realmente falar sobre Carrie, para você não esperar um grande, super, mega, ultra livro, tá? É uma história que meio que todo mundo conhece, porque já foi adaptada muitas vezes, né? E outros livros e produções audiovisuais fazem referência, né, a Carrie, então é meio que uma história que já vive no nosso imaginário um pouco. Então, se você for começar por Carrie, é melhor você ir com as expectativas um pouquinho mais baixas, porque eu fui com as expectativas muito altas e pra mim não deu tão certo, né? Eu não gostei tanto por causa disso, quase desisti do autor. O segundo livro que eu recomendo para começar na obra dele é O Iluminado, que é uma das obras mais famosas dele, né? Até por causa do filme. É um terror, então para quem tá procurando um terror, né, realmente na obra dele, eu acho que O Iluminado é uma boa aposta. E é um livro menorzinho, né? Porque ele tem muitos calhamaços e eu sei que tem gente que tem receio de ler livros grandes. Também tem um vídeo falando sobre isso aqui. Então, para quem quiser se aventurar com um livro menor, até para sentir, ver se vai gostar realmente da escrita do autor, etc., O Iluminado é um bom livro. De qualquer maneira, por ele ser um livro tão icônico da obra do King, eu acho que é um ótimo começo também. Agora, se você quer realmente um terror, assim, bem dark, eu indico O Cemitério, que é um dos meus preferidos do King. Esse é o livro mais sombrio da obra do King. Ele mesmo já falou sobre isso. E nessa história ele explora muito a questão da morte, né? Na verdade, a morte é um elemento presente em várias histórias dele, mas eu acho que O Cemitério é muito uma história sobre isso e sobre a forma como a gente encara a morte, né? Os humanos encaram a morte. Então, é uma história que, ao mesmo tempo em que tem esse lado mais do terror mesmo, de dar um certo medo, né? De dar aquela má impressão, também traz algumas reflexões e é uma leitura bem frenética. Então, é mais uma aposta para quem está procurando realmente o lado terror do King. Agora, se você é mais do suspense, mais do thriller, eu acho que a melhor indicação é Misery, que também foi adaptado, né? O Cemitério também foi adaptado para o Cemitério Maldito, versão de 89, versão de 2019. Tem vídeo aqui no canal falando sobre os dois. E o Misery virou Louca Obsessão, né? O filme pelo qual a Kate Bates ganhou o Oscar de melhor atriz. E, enfim, é uma história bem legal, assim, bem legal do ponto de vista literário, né? Porque é uma história bem doida. E é uma leitura bem frenética,
bem realmente naquele ritmo de thriller. Eu gosto muito do King, vocês sabem, óbvio, mas eu admito que os livros dele nem sempre são rápidos de ler, o que eu não acho que é um defeito, é só que eu sei que muitas pessoas gostam de leituras mais rápidas, né, por isso que eu faço essa ressalva. A Annie Wilkes, eu acho que é uma das personagens, das vilãs, né, mais célebres da obra do King. Ela é realmente muito doida, né? Então, pra quem gosta mais dessa pegada de thriller, com certeza Misery é uma boa. Outro livro que eu indico dele para começar é O Instituto, que foi lançado no ano passado, né, aqui no Brasil. E é um livro que eu acho que tem muitos elementos que o King gosta, muitas coisas que quem já leu outros livros dele vai reconhecer, né? Vai fazer referência, vai fazer associações, vai ver referências, enfim. É uma leitura muito gostosa, eu não considero um livro de terror, tá? Não vai ser um livro que vai te dar medo, então, apesar dele ter algumas coisas sobrenaturais no sentido de fantasia sombria, assim, não é um livro que vai te dar medo. Mas enfim, eu gosto muito do Instituto, gostei muito dessa leitura, conheço algumas pessoas que começaram a ler a obra do King por O Instituto e gostaram, e eu acho que ele é um bom livro justamente por ter muito dessa essência do King, ter esse DNA dele, sabe? De ter vários elementos, coisas que ele já usou em outros livros dele, mas que, como sempre, ele consegue dar uma repaginada, né? Dar uma inovada e se reinventar. Então, eu acho que o Instituto é uma boa também. Eu gosto muito dos livros recentes do King. Outro que segue mais ou menos nessa pegada, assim, de ter várias coisas que o King gosta é o Novembro de 63, que eu também indico para quem quer começar. Li a obra do King, né? Li ele recentemente e me apaixonei, tem vídeo aqui no canal também. E esse livro é legal porque ele tem, além de ter muito do King em si, ele também é um livro que mescla muitas coisas. Então a gente parte de uma premissa de viagem no tempo, então se você gosta disso já é um ponto a mais, né? Ele tem, aí logicamente ele acaba abordando sobre realidades paralelas, e enfim, porque não tem como você falar sobre viagem no tempo e não falar sobre realidades paralelas. Tem também um romance muito forte que eu amei nesse livro, então para quem gosta de histórias de amor é também uma boa pedida. E tem as coisas que o King gosta de explorar, né? A amizade entre as pessoas, esse amor, essa lealdade, essa cumplicidade. Também tem ali um dilema, né? Porque a história é que o Jake Epping, ele tem que voltar no tempo para impedir o assassinato do John Kennedy, né? Então tem vários dilemas aí nessa história. Tem também o lado político, né? Que ele acaba abordando mais, como eu falei no outro vídeo também. O King gosta muito de falar, de inserir coisas, né, sobre política nos livros dele. E esse é um dos livros que mais tem isso, justamente por se tratar do assassinato do presidente, né? Do então presidente dos Estados Unidos. Então é um livro que tem um pouquinho de tudo. O final dele é bem frenético, né? Não é um thriller, mas acho que não chega a ser um thriller, não sei, agora fiquei em dúvida, mas ele é frenético e você quer saber o que vai acontecer, é uma leitura viciante e apesar de ser um calhamaço, né, ele tem esse ritmo um pouco mais acelerado, ele realmente é um livro que envolve a gente pelos personagens e pela trama, enfim, foi um livro que eu gostei muito e que eu indico bastante para começar a ler King. A única ressalva que eu faço é que tem uma parte que se passa em Derry, né, que é no universo ali de It, e que não tem spoilers, que eu me lembre, mas que eu acho mais legal você ler essa parte depois que você já conhece a história de It. Mas também não é uma regra, não é algo assim que eu considero indispensável, por isso que eu coloquei Novembro de 63 nessa lista, mas eu faço essa ressalva aí, né, pra quem de repente quiser ler It antes. Agora eu tenho uma indicação para já dar um gostinho para vocês do que vai vir num outro vídeo que eu vou fazer, né? Que é com as indicações para quem não gosta de terror, que é o Ascensão, um livrinho bem rapidinho, uma novela, na verdade, né? Do King, que foi lançado no ano passado, acho no fim do ano passado aqui no Brasil. E foi uma história que eu gostei muito, que me encantou demais, que me emocionou. Acho que foi uma das histórias do King que mais me emocionou. Ele não tem tanto do King que a gente imagina antes de ler, porque não é uma história de terror, é uma história que também mexe com fantasia. E quando você já lê outras coisas dele, você consegue entender ali onde que tá, quais são os elementos King, né? Quais são as coisas que a gente vê presentes em outros livros dele. Mas se você ainda não leu, obviamente você não vai perceber. Zero medo, tá? E muitas reflexões. Eu acho que é difícil você ler Ascensão e não se encantar e não querer conhecer mais do King. Então é uma aposta também para quem quer começar e para quem não gosta de terror. Esse livro também vai estar na lista, na próxima lista que eu vou fazer. Por fim, não poderia deixar de indicar It. Eu tenho algumas ressalvas em relação a indicar ele para começar na obra do King, eu já vou falar sobre elas.
mas é o meu livro favorito da vida, então eu não poderia deixar de indicar ele nesse vídeo, e mais do que isso, foi o livro que me fez me apaixonar pelo King, né? Então eu não poderia não falar, não citar, não dar essa sugestão pra vocês. Então, como eu falei, eu comecei a ler King por Carrie e não gostei muito, até pensei em deixar pra lá. E depois de um ano, mais ou menos, eu fiquei sabendo qual era a sinopse de It, isso foi em 2015, e eu não sabia que era um livro tão grande e falei, bom, vou ver, né, vou ler, vou dar outra chance aí pra esse King, né. E aí eu acabei, quando eu descobri que era enorme o livro, eu fiquei, bom, vou ter que ler, porque agora eu já tô completamente envolvida com a sinopse, né, eu quero saber como que essa história vai se desenvolver, e resolvi encarar, então, esse calhamaço, e todo mundo já sabe o que aconteceu depois, né. Então é um livro que eu acho que tem esse poder, sim, de trazer mais leitores, né, para esse universo do King. Agora, quais são as minhas ressalvas? Bom, ele é um livro grande, né, então, de repente, se você não gostar tanto da escrita do King nesse livro, você vai ficar desanimado de ter que ler 1.100 páginas sem estar amando o livro, então é uma ressalva, não tem jeito. Ele é uma história que não engrena tão rápido, embora eu ame, toda vez que eu vou ler eu começo e eu não quero parar, eu tenho a consciência de que é uma história que ela vai se construindo aos poucos, né? Porque a gente tem algumas histórias ali paralelas, que é por onde o livro começa. Ele tem a parte de 1958, a parte de 1985, então são vários, né, pontos de vista, são vários momentos, e tem também as narrativas, né, os pontos de vista de vários personagens, então é uma história, toda história que é assim, né, nesse vai e volta e nesse vários pontos de vista, ao mesmo tempo que ela é mais dinâmica, ela também pode demorar um pouquinho mais para engrenar, e é o caso de It, né. Por outro lado, é um livro também que, de novo, né, como eu falei naquele primeiro vídeo, ele reúne, acho que praticamente tudo que o King gosta, assim, tem muito dele nesse livro, né? Eu falei no outro vídeo que é meio que condensa todas as coisas que o King gosta, os elementos que ele gosta, a forma como ele gosta de contar as histórias, os personagens, as problemáticas, e eu acho que é isso mesmo sobre It, então por isso que eu acho que ele é um bom começo para conhecer a obra do King, mas você tem que estar aberto, né, a entrar nesse universo do autor, né, essa história que ele propõe, a realmente mergulhar nesse universo que ele vai apresentar para você, e aí eu acho que pode dar certo, né, mas realmente é um livro que eu acho que você só deve começar por ele se você já tiver com muita vontade de ler, como foi o meu caso, e como eu sei que é o caso de outras pessoas. Eu conheço também várias pessoas que começaram a obra do King por It e deu tudo certo, hoje são fãs ou gostaram muito, e não acho que é tão difícil você começar a obra do King por esse livro e se apaixonar, mas também não acho que é tão fácil. Então, se você só quer ver qual é a do King, se realmente sentir o tipo de escrita dele, a forma como ele conduz as histórias, eu acho melhor você escolher um dos outros livros. Agora, se você já estiver querendo muito ler It, então eu acho que é uma boa aposta para você. Então, esses são os livros que eu indico para começar a ler King. Obviamente, foram escolhas que eu fiz baseada nas minhas experiências com ele, né? Tanto na minha experiência começando a ler a obra dele, quanto na minha experiência de me apaixonar pela escrita dele, pelo jeito como ele conta as histórias, e também pelas experiências individuais, né? Pensando em como teria sido para mim conhecer o King por meio desses outros livros que eu citei. Mas como eu falei no começo do vídeo, é uma coisa super pessoal, né? Realmente uma opinião minha. Então, se você também é fã do King e já leu vários livros dele, deixa aí nos comentários a sua sugestão para o pessoal também dar uma olhada. Qual livro você indicaria para alguém começar a ler a obra do King? E então o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas sugestões. Quem for ler algum desses livros que eu indiquei, depois me conta como foi essa experiência, mesmo que ela não tivesse sido boa, não tem problema, eu não vou ficar brava. E essa série de vídeos continua. O primeiro vídeo foi sobre as coisas que eu acho importante saber antes de começar a ler King, aí temos este vídeo que vocês estão assistindo agora, e depois eu ainda vou fazer um vídeo sobre os livros dele que não são de terror, pretendo também mostrar toda a minha coleção de King, enfim, mais coisas vêm por aí. Então, novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, curte, compartilhe esse vídeo, e a gente se vê em breve no novo.